galera da Bio. Bom, hoje a gente vai começar a aula 3, que vai falar sobre os reinos, né, da biologia. Na verdade, a gente vai falar hoje sobre classificação biológica, como se compreende essa separação entre os indivíduos e quais que são os critérios usados para separá-los. Então, bora aqui ser a tiazona que coloca foto de série que ninguém mais conhece, espero que vocês conheçam. Então, The Road So Far, aonde que a gente está, o que que a gente viu até agora. Na aula passada, a gente conversou bastante sobre os conceitos de espécie, ou seja, o que é uma espécie, o que a define, qual a importância da definição de uma espécie. Então, a gente viu o conceito biológico de Mayr, o conceito ecológico, o conceito fenético e o conceito filogenético. Então, a gente viu o que são as espécies, como que elas são formadas, ou seja, lembra que só alguns conceitos conseguiam falar para a gente como as espécies são formadas, justificar a diversidade. E também a gente falou bastante sobre a importância de conhecer e definir as espécies para a conservação biológica, por exemplo, e para o avanço da ciência. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a classificação a nível superior de espécies, ou seja, como a gente compreende grupos de organismos formados por espécies diferentes e como a gente é capaz de dizer, olha, esses organismos aqui são mais similares do que outros conjuntos de organismos e quais que são as similaridades entre eles, quais que são os critérios que eu uso para separar um grupo de organismos de outro. E aí, vamos falar então agora, rapidinho, sobre a importância de conseguir classificar e dividir esses organismos em níveis superiores à espécie. A primeira delas, que é a mesma coisa que a gente viu também para a importância de definir espécie, é organizar e compreender a biodiversidade. Porque a gente só consegue entender ao certo toda a diversidade de organismos que a gente tem na Terra hoje, de nichos, de ecossistemas, se a gente compreende, na verdade, as peças desse sistema, né, como a gente discutiu na aula anterior. Então, ao compreender as relações entre os organismos e até os grupos de organismos e os critérios que são utilizados para formar esses grupos, a gente consegue hoje estabelecer padrões evolutivos e as relações evolutivas entre essas espécies para conseguir compreender, por exemplo, de quais organismos esses organismos dependem para viver, qual que é o nicho que eles estão inseridos, qual que é o habitat, conseguir separar grupos diferentes em termos de hábitos de vida. Por exemplo, aqui a gente tem um tubarão e a gente tem um golfinho. Poxa, se a gente não tivesse essa classificação a nível superior de espécie, eles são muito similares. Lembra que antes, né, na aula anterior sobre definição de espécies, muitas vezes eles poderiam até ser classificados como organismos extremamente aparentados, por causa da forma. Mas quando a gente avalia outros critérios e observa que em nível superior de espécies eles não estão tão próximos, eles não estão tão próximos assim, a gente começa a compreender melhor como fazer para conservar um, como fazer para conservar o outro e como compreender os hábitos desses organismos no geral. Essa compreensão sobre os grupos de organismos também é muito importante para a gente conservar a biodiversidade, ou seja, identificar quais são os nichos que aqueles grupos de organismos estão inseridos e entender se algum desses organismos está em extinção, o motivo de estar em extinção, a partir da análise também da relação entre esses grupos de organismos. Aqui eu dei um exemplo bem legal, que eu não sei se vocês conhecem, mas é da UCN Red List, que é uma iniciativa global para avaliar as espécies que estão em extinção. Então, para a gente conhecer e conseguir fazer esse tipo de abordagem, de averiguar realmente se cada espécie está em extinção, se os conjuntos de espécies estão ameaçados de alguma forma, a gente tem que conhecer essas espécies, a gente tem que conhecer os grupos de espécies que estão relacionados e aparentados a essa espécie, para fins de conservação. Outro motivo também que a gente tem que conhecer grupos de espécies e classificá-los é para a medicina e para a agricultura, por exemplo, no controle de pragas. O controle de pragas para a agricultura é mais fácil da gente pensar. Aqui eu dei um exemplo para vocês da anastrefa. Esse conjunto de organismos, né, identificados por anastrefa, mas especificamente essa espéciezinha aqui, que tem a gente vai ver mais para frente como se identifica uma espécie, aqui é só uma identificação parcial. Então, um grupo de organismos chamados de
eles estão muito relacionados à praga da goiaba. Quem aqui já não comeu uma goiaba e a hora que percebeu um negocinho se mexendo, aquilo revirou no estômago? Pois é culpa da Anastrep. E isso é uma praga que preocupa muito o FDA nos Estados Unidos, a Organização da Agricultura dos Estados Unidos, porque é a principal praga que afeta as culturas deles. Então, para a gente conhecer esses organismos e também saber diferenciar as pragas, é muito importante que a gente conheça e classifique elas. Da mesma forma, as pragas que afetam os seres humanos, como, por exemplo, os mosquitos do gênero Culex, que estão relacionados à filariose, também conhecida como elefantíase, que eu mostrei aqui na figura, acho que vocês vão ver mais para frente. Essa é a manifestação clínica causada pela picada dos mosquitos do gênero Culex, tá? Então, conhecer esses indivíduos e essas populações é importante para que a gente possa controlar a densidade populacional, também entender melhor sobre predadores, habitat, nicho e tudo mais, beleza? E, por fim, é importante a gente entender sobre classificação a nível superior de espécie e classificação no geral, para conscientizar a população sobre a dinâmica tão específica e tão essencial da natureza para que tudo ocorra em equilíbrio. Então, essa conscientização sobre a importância da biodiversidade, da manutenção de cada grupo de organismos em seu próprio equilíbrio, é essencial para que a gente tenha esse equilíbrio, na verdade, mantido por muito mais tempo e espero que por muito, muito tempo, que é uma coisa que a gente não está observando hoje, né? A gente vê, assim, as consequências climáticas desse desarranjo ambiental causado em grande parte pela influência humana. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de conscientização desde pequenininho das crianças na escola, mas não só isso, não é importante a gente conscientizar só a criança. Quem está destruindo e quem destruiu todo o ecossistema até agora não foram eles, né? Então, a gente tem que conscientizar também as populações adultas, os conglomerados empresariais e realmente fazer essa militância muito necessária para que alguma medida seja tomada, porque senão a capacidade de suporte do nosso sistema realmente vai ser superada, já foi superada, né? Então, realmente precisa ser tomada alguma medida de conservação urgente, tá? Vamos lá para o histórico da classificação biológica. Bom, a gente já comentou nas aulas passadas que é inerente da existência humana essa necessidade de olhar e classificar e separar coisas, dizer o que é o que. E um dos primeiros estudiosos que fez isso foi um cara muito famoso que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que é o Aristóteles. Ele é muito importante na filosofia, mas também para a biologia. Por quê? Ele classificou os seres vivos de acordo com as características e semelhanças deles. Então, para o Aristóteles, dentre todos os organismos que ele observava como vivos na Terra, ele diferenciava eles em dois grupos. São eles as plantas e os animais. As plantas, segundo Aristóteles, eram todos esses seres vivos que, segundo ele, eles eram mais simples. Eles não tinham órgãos internos e eles também não podiam se mover. O que isso faz muito sentido. Aristóteles viu antes de Cristo, a gente não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje. Então, imagine você olha uma árvore, assim. Hoje, o conhecimento que a gente sabe que é um organismo muito complexo, mas imagine se Aristóteles, sentado, divagando sobre filosofia, olha para uma árvore e fala, isso realmente é muito simples, ele não se mexe, ele só está parado lá, isso é uma planta. E é muito diferente, segundo Aristóteles, dos animais. Ele se enquadra também nessa característica de animais, que ele sabe que os animais, se percebe como um ser muito complexo, muito mais complexo do que uma árvore, ele imagina. Então, ele diz que os animais, eles são seres vivos mais complexos do que as plantas, eles têm órgãos internos e também têm a capacidade de se mover. Ou seja, essa separação de Aristóteles, ela é muito baseada na observação e na experimentação da realidade com as ferramentas que ele tinha. Então, ele não conseguia abrir uma árvore e ver os vasos condutores. Realmente era aquilo que ele sentia, experimentava com a alimentação tecnológica que eles tinham na época. Aqui a gente tem uma subdivisão dessas categorias entre plantas e animais feitas por Aristóteles. Segundo ele, as plantas elas podiam se dividir entre plantas sem flores, que são as algas e os musgos, as com flores, que seriam as plantas que produzem semente, e as lenhosas, que são as árvores.
Entre os animais, ele distingue também em outras 3 subcategorias, que são os animais sem sangue, como as esponjas, os que contêm sangue quente, que são as aves e os mamíferos, e os que têm sangue frio, que são os répteis e os peixes. Então, segundo a biologia, por que que Aristóteles errou? O primeiro erro de Aristóteles foi considerar que as plantas são seres mais simples, que eles são estáticos, sem órgãos internos e que eles então não se movem, eles crescem em um lugar e ficam lá sempre. O que a gente sabe hoje que não é verdade, né? A gente tem o que eu mencionei já na primeira aula para vocês, o tropismo vegetal, ou seja, algumas plantas conseguem sim se mover em resposta a alguns tipos de estímulo. Aqui a gente está vendo, por exemplo, está respondendo ao estímulo luminoso. Além disso, as plantas contêm sim vasos em órgãos internos. Por exemplo, aqui eu coloquei os vasos condutores de seiva, mas não só isso, elas são, na verdade, seres extremamente complexos. Outro ponto que Aristóteles erra é considerar que os animais sem sangue são seres vivos mais primitivos e menos complexos. Isso não é verdade, porque os animais sem sangue, no caso as esponjas, segundo Aristóteles, hoje a gente sabe que eles são, na verdade, bem complexos, eles são formados por células especializadas, como é o caso, por exemplo, das células flama nos poríferos, tá? Ele também considera somente caracteres superficiais, como eu falei antes, morfológicos, e ignora as relações evolutivas entre os organismos, até porque na época ainda não havia esse consenso, essa ideia de evolução que foi muito mais tarde proposta por Darwin. Mas mesmo assim, a gente não tira o mérito do Aristóteles, porque ele define um importante marco na história da classificação biológica. Ele foi o primeiro que se inquietou com isso e começou a separar e ver a necessidade de separar grupos. Então, mesmo que ele estivesse errado, ele tentou fazer isso. E ele plantou uma semente que cresce hoje, vocês vão ver mais para frente, se tornou uma teoria extremamente complexa e extremamente eficiente de classificação da vida. Bom, depois disso, então, depois de Aristóteles, como eu mencionei, passa muito tempo e a gente vai ver agora um cara que vocês conhecem bastante já das últimas aulas, que é o Linneu. O Linneu, ele continua, como também a gente já comentou, a fazer uma classificação de indivíduos baseadas nas características morfológicas. Ele divide, então, os organismos em 2 categorias, que é a plante e o animalia. Então, na plante, a gente tem, na verdade, as plantas, né? A tradução literal para português é plantas, mas a gente chama de plante. Os organismos que estão dentro de plante são autotróficos, eles são fixos no solo, segundo o Linneu, eles são eucarióticos, ou seja, que a gente já tem uma noção de células, diferenças entre células, né, eucarióticas e procarióticas. Eles podem se reproduzir tanto sexuada quanto assexuadamente, como, por exemplo, por brotamento, no caso da reprodução assexuada, e eles fazem fotossíntese. Já os organismos que pertencem ao grupo Animalia, eles são heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, sua própria energia, né? Eles têm capacidade de locomoção, também são eucarióticos, se reproduzem sexuadamente e eles não são capazes de realizar fotossíntese. E uma coisa muito importante que Linneu fez foi, na verdade, chamar esses 2 grupos grandes que separam os organismos de reinos. E essa classificação proposta por Linneu, ela transforma a biologia a partir do momento em que ele publica, então, o seu principal trabalho, que é o Systema Naturae, em 1735. O que ele faz nessa obra? Bom, e na classificação do Linneu, o que ele faz, então? Como a gente falou nas outras aulas, ele gosta muito de pegar coisas e colocar dentro de caixinhas. Então, o que ele falou? Bom, vou organizar toda a biodiversidade que eu conheço dentro de caixas. Então, vamos dizer que tem uma caixa que ela é grandona, e eu vou chamá-la de reino. Aqui, eu vou colocar um grande número de organismos que têm uma característica bem geral em comum. Vou colocar todos eles dentro da caixinha que se chama reino. Nessa caixinha, então, a gente tem uma diversidade gigantesca de organismos, mas eles têm pouca semelhança entre eles. A segunda caixa, ela começa a ter um pouco mais de especificidade, ou seja, menos organismos estão classificados aí dentro. Ou seja, da caixinha do reino, bom, a gente escolheu, então, uma próxima característica que aproxima um pouco mais alguns organismos que estão lá na caixinha do reino. Então, a gente tira ele de reino e passa para filo.
Isso significa que uma parte dos organismos não foi para a caixinha de filo. Consequentemente, a caixa de filo, ela aumenta a semelhança entre os indivíduos e reduz a diversidade. O mesmo processo vai sendo repetido para as próximas caixinhas, que são classe, ordem, família, gênero e espécie. Ao final, na caixinha de espécie, como vocês estão vendo que é bem pequenininha, só tem um grupo de organismos. São todos aqueles que pertencem à mesma espécie. Nessa caixinha, a diversidade é muito menor do que o reino, do que a caixa grande do reino. Porque lá só tem uma espécie. E se espera que organismos da mesma espécie sejam extremamente semelhantes. Esse é o motivo também pelo qual, ao longo das caixinhas, a diversidade diminui e a semelhança aumenta. Essa ideia de Linneu de classificar os organismos é extremamente importante e revoluciona a biologia. E aqui tem uma diquinha que eu aprendi na escola e nunca mais esqueci também, eu vou passar para vocês, que é essa palavra, reciclorfage, que ajuda a gente a decorar os nomes dessas caixinhas de Linneu. Tá legal? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como que se faz a classificação biológica proposta por Linneu. Aqui é um exemplo da minha gatinha Sheila. Como que a gente caracterizaria um gato? Bom, o reino seria dos animais, ou seja, o reino Animalia. Ela está dentro do filo Cordados, que são todos aqueles que possuem notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral. Ela está na classe mamíferos, que são todos aqueles organismos que possuem, por exemplo, pelos, glândulas mamárias e cuidado com a prole. Além disso, ela vai estar na ordem carnívora, que são os animais que se alimentam predominantemente de carne. Ela faz parte da família Felidae, que conglomera um grupo de animais como, por exemplo, os gatos, os leopardos, os leões. O gênero dela é Felis, que dentre todos esses felinos restringe um pouco a classificação, para chegar no fim na espécie Felis catus, que caracteriza o nosso gato doméstico. Uma coisa muito importante é o nome da espécie, Felis catus. Isso também foi uma revolução de Linneu para a biologia. Por quê? Ele cria no livro Sistema Naturalis o sistema de classificação binomial de espécies. Com isso, ele universaliza esses termos para a gente, sempre que for falar do gato doméstico, utilizar o nome científico Felis catus. Segundo o sistema de classificação binominal para as espécies, a gente vai ter sempre um epíteto genérico, que nesse caso é o Felis, e se relaciona ao gênero que aquele organismo pertence, e catus, que determina a espécie, ou seja, esse é o epíteto específico. Beleza? E esse, como eu mencionei, é o marco na história da biologia. Agora, vamos falar sobre aonde Linneu errou. O que aconteceu nessa classificação biológica tão importante que teve que ser revisitada por outros cientistas? Bom, primeiro ele agrupou erroneamente alguns organismos, principalmente por usar, como eu mencionei, as classificações morfológicas para determinar aonde cada organismo está dentro do grupo. Essa separação de Linneu também é incompleta, porque não se compreendia muito bem todos os organismos e toda a complexidade da biodiversidade, tal como a gente tem hoje. Por isso, um próximo marco do histórico da classificação biológica são os trabalhos de Ernest Haeckel. O Ernest Haeckel fez a classificação biológica dos organismos baseado numa frase muito importante, que é a ontogenia recapitula a filogenia. Isso significa que as características e o desenvolvimento dos organismos estão relacionados com a história evolutiva desses organismos e também do parentesco com outros organismos. Ele teve essa ideia baseada na observação de embriões de diversas espécies animais. Nesses embriões, como vocês podem ver pela figura que eu trouxe aqui, de diversas espécies diferentes, desde peixes até humanos e outros primatas, a gente tem uma similaridade desses embriões muito grande. Vocês podem ver que a forma é quase idêntica. Isso sugere para o Haeckel que, de alguma forma, todos nós somos aparentados. Nesse sentido, então, ele desenvolve essa teoria de classificação biológica baseada na ideia de parentesco entre os indivíduos e na existência de um ancestral comum.
Ele divide os organismos em 3 grupos, em 3 reinos: o das plantas, o dos animais e o dos protistas. A adição desse reino protista é a novidade da classificação biológica de Haeckel. Então vamos lá, os protistas para Haeckel, eles são organismos unicelulares e multicelulares simples, enquanto que ele também faz uma definição importante de plantas, que é um pouco distinta do que a gente tinha para Aristóteles e para Linneu. Lembra que para Aristóteles e para Linneu, as plantas elas eram fixas e não se tinha muito a ideia delas como seres extremamente complexos, eles eram vistos como seres mais simples quando comparados aos animais. Em Haeckel, a gente já adiciona essa ideia de que as plantas elas são organismos que têm um metabolismo um pouco diferente e fisiologicamente também são diferentes de animais. E agora, uma planta ela é classificada pela capacidade de fazer fotossíntese. Ainda sobre a teoria de Haeckel, de classificação biológica, ele, no reino Plantae, ele cria um sub-reino chamado de Talófita, que separa fungos e algas. Antes não se tinha muito conhecimento desses organismos, dos fungos e das algas. Agora, Haeckel, estudando um pouco a morfologia desses indivíduos, os classifica dentro do reino Plantae. Sobre a animalia, Haeckel ainda divide em 2 grupos: protozoa, que conglomera organismos unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e inclui, então, as amebas e o paramécio. Além do grupo protozoa, Haeckel também divide o animalia em metazoa, que são organismos multicelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Exemplos desses organismos são, então, os vermes, moluscos, insetos, peixes, répteis, aves e mamíferos. Em protistas, né, como eu já mencionei, esse é um reino que é adicionado, é a inovação da teoria de Haeckel. Ele coloca, então, os organismos unicelulares eucariontes, esponjas e bactérias. Além disso, dentro do grupo metazoa, o Haeckel adiciona 4 sub-reinos. O primeiro reino que Haeckel adiciona dentro de metazoa, que faz parte do reino animal, é radiata. Todos os organismos de radiata vão apresentar a simetria radial, ou seja, são organismos que, quando você corta em diferentes planos, eles vão apresentar uma simetria. O exemplo disso são medusas e anêmonas do mar. Outro sub-reino criado dentro de metazoa por Haeckel é o Coelenterata, também que a gente conhece como selenterados, que são os organismos que possuem cavidades internas. Como exemplo, são as esponjas. O terceiro grupo são os vermes, que ele diz que podem ser os vermes segmentados ou não. Como, por exemplo, a gente tem as tênias, as minhocas, tá? Ele classifica, então, todos os vermes dentro desse grupo. Por fim, o quarto grupo definido por Haeckel dentro de metazoa é equinodermata, que são organismos que apresentam simetria pentarradial. Ou seja, a ordem de simetria radial é um pouco mais específica de acordo com o ângulo de corte desses cortes radiais que a gente faz no organismo. Então, só permite 5 cortes radiais. O exemplo disso é a estrela do mar ou ouriços do mar. E uma coisa muito legal sobre o Haeckel é que ele era um ilustrador fantástico. E justamente esse interesse dele pela morfologia dos animais e como descrever e desenhar nessa obra incrível que ele tem de morfologia geral dos organismos, que foi publicada em 1866, é que ele propõe essa classificação biológica totalmente inovadora, porque agora ele consegue observar muito mais para formas específicas e organizações específicas das plantas, animais e agora de protozoários. Só que também tem erros na teoria de Haeckel, né? Quais que são os problemas que a gente encontra na classificação biológica de Haeckel? O primeiro deles é que ele está muito correto em afirmar que existem parentescos entre essas espécies, mas a visão morfológica que ele usa para classificar as espécies dentro de protozoa, animalia e plante é muito simplista. Tanto que vocês veem, tendo noção um pouco de como a gente divide os organismos hoje, a gente sabe que tem organismos ali dentro, por exemplo, de Plant para Haeckel, que na verdade não estão hoje dentro de Plant. Então, isso principalmente porque ele só observa a morfologia
ele ainda, é claro, nessa época não tem noção de biologia molecular, não tem noção de células especializadas dentro de alguns organismos. E outra questão que é um fator limitante da teoria de Haeckel é que a classificação em três reinos ela é simplista e ela não contempla a diversidade morfológica que existe, principalmente porque ele coloca vários protistas, né, a definição do reino protista como organismos unicelulares, e na verdade existem muitos que não são. Tá? Então, a limitação da morfologia para distinguir os organismos e também a limitação de Haeckel de conhecer esses organismos faz com que a classificação biológica proposta por ele não seja ideal para a gente classificar os sistemas hoje. Bom, indo um pouco mais para frente, a gente tem a proposta de classificação biológica de Copeland. Ele divide, mais uma vez, os organismos com base em características morfofisiológicas desses indivíduos. E um dos marcos essenciais dessa classificação biológica de Copeland é levar em conta e reconhecer a importância das bactérias e distinguir as bactérias dos demais organismos que fazem parte de planta, animal e protozoa. Tá? Então, o que ele faz? Ele agrupa essas bactérias em um reino separado que ele dá o nome de Monera. Tá? Então, a gente tem ainda o Plantae, que conglomera todas as plantas multicelulares. Então, aqui ele diz que fazem parte desse grupo as algas multicelulares, musgos, fungos, samambaias e plantas com flores. Para ele, a animalia é formado por animais multicelulares que conglomeram os vertebrados e os invertebrados. Os protistas são unicelulares e microscópicos, e aqui ele coloca as algas unicelulares, os protozoários e as amebas. E para ele, o Monera vai, então, contemplar esses seres unicelulares e procariontes que a gente conhece como bactérias e cianobactérias. Agora, qual que foi o problema na classificação de Copeland? A primeira coisa é que ele continua a classificar algas como plantas, né? Ele incluiu as algas no reino Plantae, mas elas são, assim, a gente vê que tem um problema, né, na classificação de algas. Elas estão pertencentes a dois reinos, principalmente porque as algas elas têm uma variação muito grande em tamanho, em forma, em reprodução, em estrutura celular, e muitas delas não são verdadeiras plantas, né? Elas não se assemelham de maneira nenhuma com os outros organismos que fazem parte do reino Plantae. Tá? E outra coisa é a classificação muito confusa que a gente tem para fungos, né? O Copeland, como vocês podem ver aqui no slide anterior, ele também inclui os fungos dentro do reino Plant, sendo que os fungos eles têm características morfofisiológicas, celulares e tudo mais muito distinta dos outros organismos que são dentro de Plant. Tá? E essas duas classificações errôneas, mais uma vez, se dão principalmente pela limitação da tecnologia e da compreensão da biodiversidade naquela época. Mais recentemente, então, a gente vem com a teoria de Whittaker. Essa é uma das teorias mais recentes, tem uma mais recente ainda, mas essa foi amplamente aceita durante muito tempo, e a gente ainda vê vários livros com essa definição, essa classificação biológica de Whittaker. Ele usa como base para a classificação as diferenças de organização celular e modo de nutrição. Tá? Para separar os organismos em reinos. E ela é considerada uma das teorias mais influentes na história da biologia. Então, segundo Whittaker, a gente tem 5 reinos. São eles: o Monera, que contempla esses seres unicelulares, procarióticos, que são geralmente encontrados ou em ambiente aquático ou nos solos. Essas são as bactérias e as cianobactérias, tá? Que por muito tempo as cianobactérias são aquelas que a gente chamava de algas azuis. Lembram disso? Beleza. O segundo reino de Whittaker é o protista. Os protistas, eles são, então, seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares simples, e eles são normalmente encontrados em ambientes aquáticos. Os protistas, eles são, então, os protozoários e as algas unicelulares. Beleza? Aí, o próximo reino de Whittaker é finalmente o reino Fungi, que contempla, então, esses organismos que são eucariontes, multicelulares em sua maioria, e que eles absorvem nutrientes do meio externo. Essa classificação, baseada também na alimentação, na obtenção de energia, mais relacionada com o nicho ecológico, é muito importante. Para a gente conseguir juntar esses organismos que são os fungos dentro desse reino. Então, a gente tem fungos como cogumelos, leveduras e bolores. O quarto reino de Whittaker é o Plant,
que agora conglomera os organismos que são eucariontes e multicelulares, que eles realizam a fotossíntese para produzir a energia deles, e eles são caracterizados principalmente pela presença de cloroplastos. Isso, claro, com o avanço da biologia celular e do conhecimento sobre as células. E, por fim, a gente tem o reino animalia, que é formado por organismos eucariontes e multicelulares, que vão se alimentar de outros seres vivos, em sua maioria, e eles possuem tecidos diferenciados. Claro, outros organismos de outros reinos também o têm, mas é claro que a gente está levando em conta aqui em Animalia todo esse conjunto de hábitos, beleza? E aqui em Animalia a gente tem todos os animais que a gente conhece, tá? As limitações da classificação de Whittaker, ele simplifica algumas relações evolutivas. Aqui a gente já tem a ideia de filogenia sendo também incorporada na classificação biológica de Whittaker, mas mesmo assim, muitos críticos dessa teoria dizem que ela é muito simplista. E também tem a necessidade de reorganizar alguns grupos, como os protistas, por exemplo. Segundo os críticos dessa teoria, protista é um termo muito genérico e seria necessário a criação de sub-reinos, outros grupos, para que pudessem dividir e classificar melhor esses organismos que o reino protista compreende. Bom, então aqui a gente tem um resumo das ideias até agora, século XIX, começo do século XX e século XXI também, né? A gente tem no começo com Aristóteles e Linneu em Animalia e Plantae, com muitas dificuldades, caracterização baseada em morfologia, então havia muita sobreposição nesses organismos e nessas definições. A gente tem depois Haeckel, que vem com o reino protista sendo adicionado nessa ideia, então que já ajuda a separar um pouco, mas tem algumas limitações, principalmente na definição de protista dele, que está um pouco incorreta. Vem Copeland e define os protistas, adicionando também o reino Monera das bactérias, que é essencial para a classificação biológica, e, por fim, a classificação biológica de Whittaker, que considera a Monera protista e adiciona, finalmente, o reino Fungi. Tá? Hoje a gente leva em conta, é claro, ainda essa classificação biológica de Whittaker, vocês podem ver bastante ela no lugar, mas ela já não é a mais utilizada na ciência faz um tempo. Tá? Hoje a gente usa bastante a definição e a classificação biológica de Woese, que ela surgiu no final do século XX, começo do século XXI, que é a classificação agora baseada não só em evidências moleculares, como a presença de algumas organelas nas células, organização das células, mas sim na análise de estruturas de RNA. Agora a gente tem a era do DNA e do RNA no século XXI, principalmente, né? Então, avaliando sequências de RNA ribossômico de algumas bactérias, o Carl Woese, ele vê que bactérias e arqueias, né, que eram antes consideradas como as bactérias extintas, bactérias relacionadas com uma dificuldade de identificação, ele consegue as sequências dessas bactérias e percebe que, na verdade, as bactérias e as arqueias, elas são muito mais diferentes do que se pensava e que, na verdade, não é nem possível classificá-las dentro de reino, que é necessário que se crie uma classificação superior para conseguir contemplar a magnitude da diferença entre bactérias e arqueias. Por isso, ele propõe uma classificação biológica baseada em domínios, que são, então, organizações superiores aos reinos. Tá? Então, segundo a classificação biológica de Woese, a gente tem as arqueias, que são esses organismos procarióticos, mas que eles são um pouco diferentes das bactérias, porque eles têm umas membranas lipídicas um pouco distintas, eles têm uma biologia molecular distinta das bactérias, a maquinaria de síntese de proteínas é um pouco diferente também, e é mais semelhante à dos eucariotos, mesmo que sejam organismos procarióticos. Então, vejam que, assim, as características são tão distintas de bactéria que é impensável colocar tudo isso dentro de um grupo só que se chama Monera. Correto? Então, aqui a gente tem as arqueias, que se tornam um domínio que descreve bactérias que vivem em ambientes extremos, que são muito difíceis de serem caracterizadas, que muitas pessoas até pensavam que elas não existiam, não acreditavam na existência desses organismos, mas que agora elas estão aí como arqueia. Depois a gente também tem o domínio que é bactéria, que agora sim ela vai ter aqueles organismos que a gente normalmente chama de bactérias, né? Que são os procarióticos, são aqueles conhecidos que dão doença na gente, doença
criança e planta, então estão presentes desde o solo até o trato intestinal humano. Tá? E, por fim, a gente tem um domínio grande que se chama eucária, e aí dentro desse domínio eucária estão todos os seres vivos eucarióticos, que têm células com núcleo e organelas membranosas. Aqui dentro do domínio eucária, então a gente vai ter plante, a gente vai ter animália, a gente vai ter fungi e a gente vai ter outros protistas unicelulares, a gente vai ter protozoa aqui dentro também. Tá legal? Então, a conclusão dessa aula é que a gente conseguisse compreender, é claro, além das teorias, né, de classificação biológica, compreender a importância do avanço da biologia molecular e também a importância da compreensão de como funcionam esses organismos e da importância de segregá-los, da capacidade de a gente conseguir classificar esses organismos. Principalmente porque a gente precisa dessa segregação para compreender esses organismos em si. E a compreensão desses organismos, da interação entre organismos diferentes, e principalmente da ideia de parentesco e descendência que esse classificação impõe para a gente, faz com que a gente compreenda, por exemplo, o papel desse organismo no ecossistema. Quais são as funções, quais são as tecnologias que a gente pode derivar nesses organismos. Tá? Então, além disso, a classificação biológica ela vai ser extremamente importante para, como eu mencionei antes no começo, né, conservação da biodiversidade, controle de pragas e para os avanços na ciência. Tá legal? Era isso que eu tinha para mostrar para hoje. Obrigada, galera, que acompanhou até aqui. Dúvidas é só me mandar mensagem, escrever aqui embaixo também no vídeo, tá tudo certo. Beleza? Obrigada.